Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 18 de setembro de 2024, a nossa quarta-feira de Champions League, de Champions. Bom, tropa, quartou amanhã, mais um dia de Champions, né? Hoje a gente começa, amanhã tem e quinta-feira tem de novo, porque agora esse novo formato da Champions tem jogo pra caramba e tem muito jogo bom. Passando sobre ontem rapidamente, mais uma vez cravamos o bilhete do canal do Baroveiro. Receba! Lazio ganhou, tranquilidade, com 1 minuto já tinha feito o gol, Inter pagou antecipada no primeiro tempo, esquece. A gente tá falando aí, né, de times que representam. Seguinte, vamos começar então, sem muito enrolo. Só uma coisinha. Tropa, no final de semana, eu dei de presente 15 bancas de 50 lá no meu Insta novo, tá? Já são 3 dias seguidos cravando aposta, então, se você não me segue lá, vou deixar o Insta aqui, vai estar no comentário fixado, tá legal? Nesse Instagram eu só boto aposta, só falo de aposta, eu separei aquele meu outro para ser o meu mais pessoal, falar da minha vida, rotina, também converso um pouco sobre aposta, mas para ficar mandando bet, tá ligado? É no novo, tá legal? Rios, pá, banca. Então, se você não segue, segue lá, que sempre tá rolando lá também sorteio de banca de 50 para nós. Vambora! 1h45 da tarde eu tenho o Sparta Praga contra o FC Salzburg, né? O Red Bull Salzburg da Áustria. E, tropa, vou falar para vocês. Os 2 primeiros jogos que a gente vai ter da Champions, que é 1h45 da tarde, eu particularmente não sou muito fã. Se eu fosse indicar algo para vocês, por exemplo, nesse jogo, eu indicaria gols, porque são 2 equipes que são marcadas por gols, né? São equipes over, que a gente chama, em suas ligas. A Liga Austríaca, esquece. E na Liga da República Tcheca, tanto o Sparta quanto o Slavia são times muito acima, times que realmente ganham e ganham bem. Se você pegar aqui, o Sparta Praga cumpriu a linha do e-mail em todos os últimos 10 jogos. Já o Salzburg vem marcando gols em todos os últimos 10, né? Mais de meio gol, quer dizer, gol no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 e mais de 1,5 gol em 9 dos últimos 10. Outra equipe também que cumpre bastante. Então quem quiser entrar nesse 1,5 gol ao 1,20, completar o bilhete, eu gosto. Cris, eu quero dar uma ousada, acho que eu vou de 2,5, acho que eu vou de ambas marcam. A chance de bater ela é muito grande, tá? Mas entra naquela parada que eu falei com vocês. É a primeira rodada, né? Então a gente não tem muita noção do nível de enfrentamento de alguns países. Por exemplo, uma República Tcheca, um time da República Tcheca contra um time da Áustria. Para mim são níveis muito parecidos já para eu cravar que vai ser tipo um jogo de 3 gols que as 2 equipes vão conseguir marcar, tá ligado? Aqui se eu fosse fazer algo, 1,5, safezinho para colocar no bilhete. Se as equipes cumprirem o que fazem, a tendência de gols aqui é muito grande. Também 1,45 eu tenho o Bolonha e Shakhtar. Em condições normais eu diria que o Bolonha é muito mais time e o Bolonha tem tudo para ganhar. Porém, eu tenho 2 situações diferentes. A primeira, o Bolonha foi todo desmantelado, né? Um daqueles times, assim como o Stuttgart, que perdeu todo mundo. No caso do Bolonha, inclusive, perdeu até o técnico que está na Juventus, o Thiago Motta. Perdeu o artilheiro, que foi não foi para o Manchester, né? O artilheiro do Bolonha. Perdeu o zagueiro, meio campo, enfim. É um time que, sinceramente, desmantelado assim, é muito difícil de confiar. E do outro lado eu tenho o Shakhtar, que é um time mais acostumado a jogar Champions, né? Por mais que nunca chegue muito longe, é um time que sempre está participando. Então é um time com mais casca nesse tipo de competição. Não considero justo essa odd, não. 4,20 para o Shakhtar, não considero. Mas também é difícil entrar nesses times ucranianos, principalmente depois da guerra. O nível enfraqueceu bastante, a maioria dos brasileiros saíram. Então, assim, para mim, sinceramente, é um jogo que eu não faria nada. De repente, um gol do Bolonha, mas eu não confio, não. De coração, um jogo que eu não faria nada. Pausa rapidinho aqui da Champions pra gente falar do Ajax, né? Que teve um jogo aí que foi adiado do final de semana. Joga em casa contra o Fortuna Sittard e aqui é jogo para o Ajax vencer. Poucas ideias. O Ajax fez um início de temporada muito ruim na última. E o que aconteceu? No final foi, tá ligado? Começar a jogar bem, começar a ganhar, mas acabou não conseguindo se classificar para uma competição muito importante, né? Então, tá de bobeira aí, pode jogar nessa quarta-feira. Joga em casa, pega o Fortuna em 4 jogos, ganhou 2, perdeu 2. O Ajax está aqui embaixo, mas o Ajax só tem 2 partidas, tá? A maioria dos times, o que jogou menos, jogou 4. Então ele tem pelo menos 2 jogos a menos do que os outros times. Fez 2 gols, sofreu os 2. Dentro de casa o Ajax é muito forte, tem tudo aí para conseguir vencer o Fortuna e tô fechado. Outro cenário do Ajax que cumpre bastante a linha do mais de gol e meio, quem não estiver confiando muito no time da casa,
essa linha aqui ela normalmente bate. É muito difícil não bater. Tanto que o Ajax cumpriu 2,5 nos últimos 3 jogos e o Fortuna cumpriu 1,5 em 9. 4 horas da tarde, voltando para a Champions League, a gente tem o Manchester City enfrentando a Inter de Milão. Jogaço, né? Mais um jogo que foi final já de Champions. Hoje a gente vai ter o Milan contra o Liverpool. E aqui a gente tem final da penúltima Champions, né? A última foi Real e Dortmund, e a penúltima Manchester City contra a Inter de Milão. Aqui, tropa, não tem para onde correr. Dentro de casa, o Manchester City ele é valor contra qualquer time. Menos contra o Real Madrid na Champions. O restante, e só se for na Champions, o restante, filho, não dá. Manchester City aqui empate anula, tá pagando 1,20 e pouquinho, eu gosto, tá 1,22. Ou então vitória seca do Manchester City, eu gosto também. Tá? Um time, com todo respeito ao Inter de Milão, que tem um grande time e tal, mas aqui a gente tá falando do Manchester City que já tá destruindo nessa temporada. No Etihad, os caras são fortes, e é aquele jogo que eu falei para vocês. É o jogo do pote 1, né? O jogo do nível 1. Então o Manchester City, se ele quiser estar entre os 8, ele tem que ganhar a partida que ele faz no nível 1 dentro de casa. Tá bom? Só lembrando para vocês, essa Champions não é mais fase de grupos, né? Antes eram 8 grupos de 4 e 2 se classificavam, né? Para fazer as oitavas de final. Agora não. Agora os times são divididos em 4 níveis, tá? Cada nível tem 9 times. Por exemplo, nível 1, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, né, que tem chegado aí nas fases finais da Champions, acabou ficando no nível 1, PSG, tá ligado? Então tu tem 9 times em cada nível, são 4 níveis. Cada time enfrenta 2 de cada nível, entendeu? Cada time vai enfrentar 2 times do nível 1, 2 times do nível 2, 2 do nível 3, 2 do nível 4, ou seja, cada time vão fazer 8 jogos. Um em casa e um fora. Sempre um em casa e um fora em cada nível, né? 4 jogos em casa, 4 jogos fora. E aí tem a somatória dos pontos. Os 8 melhores já estão classificados para as oitavas de final. Só precisa entender até aqui, tá bom? O restante vai ficar mais confuso para vocês, ficar um pouquinho confuso. Mas é isso. Então assim, para você estar entre os 8 primeiros, o jogo que você tem contra o time mais forte, que é o jogo diferencial, que a maioria aqui vai ganhar do nível fraco, né? Por exemplo, o Manchester City vai pegando o Bratislava, que o Manchester City deve meter uns 10 gols, né? Então, o jogo que vai fazer a diferença são esses jogos contra times do nível 1, principalmente quando você é mandante. Então, para mim, o Manchester City deve ganhar esse jogo aqui e eu tô fechado com isso. No máximo aqui empata, tá? Empate anula. PSG contra a Girona. Girona, mais um time aí que foi desmantelado, assim como o Bolonha, que eu falei com vocês, assim como qual é o nome? O Stuttgart. O Girona perdeu todo mundo, os 5 principais titulares da última temporada, todos eles foram embora, e aqui para mim o PSG vence, né? Por mais que o PSG esteja sem Mbappé, é um time que vem fazendo um bom início de temporada, porque o PSG virou um time mais de grupo, né? Antes concentrava muito as ações no Mbappé, né? Querendo ou não, ele queria estar sempre brilhando, ele queria tomar todas as decisões, e agora não, você vê um PSG que divide mais as responsabilidades. Eu acho que é um time que joga até mais leve. Perdeu qualidade, mas é um time que joga mais leve, um time que pode surpreender, tá? Isso aí pode ter sido algo bom para o PSG. E aqui eu tô fechado com eles. Dentro de casa, contra o Girona é pote 4, tá? Tem que ganhar do pote 4. Time assim, ó, que é do nível 1, vamos falar pote não, falar nível. Time que é do nível 1 tem que ganhar do time do nível 4 em casa. Aqui não tem conversa. Não ganhou, pô, dificilmente vai passar, tá? Porque só para vocês terem uma noção, são 9 times no nível 1. 9 times. E só 8 vão direto. Então, um já do nível 1 não vai passar. Esse jogo tem que ganhar. Bruges contra Dortmund. Se eu não me engano, o Bruges é nível 4. Caraca, nível 3 ou nível 4? Acho que é nível 4. E o Dortmund é nível 1. Tem que ganhar do Bruges. Porém, vou falar para vocês. Jogo difícil, hein? Jogo difícil. Sabe o que eu gosto aqui? Se eu fosse botar no bilhete, tá pagando 1,20. Um gol do Borussia. Eu gosto. É difícil o Borussia não marcar gol nesse Bruges, hein? É porque o Bruges ele vem numa sequência muito boa. Cara, o Bruges começou mal a temporada, agora vem numa sequência muito boa lá na Bélgica. O Dortmund é aquele time que estreou um técnico novo nessa temporada. Eu não tô muito fã desse técnico não, embora o Borussia fez um grande jogo esse último, que ele meteu 4. Né? O time tava mais ou menos, esse último ele deu um, tipo assim, caraca. Falei, não, pode ter sido uma luz aí no fim do túnel. Mas um golzinho do Borussia tá legal. 1,5 também é legal, tá? São 2 equipes que cumprem bastante essa linha.
Falei com vocês que eu não gostava do e-mail, porque esse técnico ele tá meio retranqueiro, mas depois desse jogo da data FIFA aí, passou a data FIFA, ele veio pra cima, hein? Ele veio querendo. E aí eu vou gostar desse e-mail aqui, ou um golzinho do Borussia. Pra gente fechar a Champions, 4 horas da tarde também, né? Esses jogos são das 4 horas. Eu tenho o Celtic contra o Slovan Bratislava, que é o da Eslováquia. Esse aí, pra mim, é o pior time da Champions com força. Tanto que o Celtic, que é um time que nunca chega em lugar nenhum, né? Um time da Escócia, ele tá pagando 1,30, cara. 1,30. Pô, posso ser sincerão? Caraca, isso tá errado, mano. Pô, não pode. O Celtic não é time de 1,33 numa Champions. Por mais que seja contra o Slovan Bratislava. Aqui eu não vou fazer nada. Pô, isso aqui tá com uma cara de uma pegadinha, irmão. O Celtic pode meter 10-0, tá ligado? Mas isso aqui tá uma cara de uma pegadinha. Tomar um head nesse 1,30 aqui contra o Slovan Bratislava. Pô, não confio não. Mas tomara que ganhe, porque eu sei que todo mundo vai entrar. 7 horas da noite, vamos falar de Copa Libertadores da América, Fluminense contra Atlético Mineiro, jogo de ida das quartas de final, Maracanã, para mim é jogo para menos de 3 gols e meio. Para colocar no bilhete, eu gosto, porque vamos começar. Jogo de ida, Fluminense é um time, né, marcado por poucos gols, mesmo tendo tomado a virada aí do Juventude no último jogo. Ainda assim, não cumpriu a linha de 4 gols, né, só saíram até 3. E o Atlético Mineiro entende também que tem o jogo da volta, não vejo o Atlético se expondo tanto, correndo o risco de levar os 2-0 e melar a classificação. Eu acredito que o Atlético vai jogar com inteligência, claro que vai atacar também, porque tem um ataque muito forte, com o Hulk, com o Paulinho, com o Scarpa, mas eu também não consigo enxergar esse jogo aberto, não esse jogo de ida, tá? Então, para mim, esse menos de 4 gols chega forte. Se eu fosse apontar para vocês o favorito, para mim o Fluminense não perde em casa com o Atlético Mineiro. Não focado, titular, não perde. Mas aí é um outro papo, né? Eu não vou pagar para ver isso não. Para mim é jogo de poucos gols. E para a gente fechar o nosso dia, 9h30 da noite, eu tenho Botafogo contra São Paulo. Para mim o Botafogo é favorito e não é pouco favorito, com todo o respeito aos meus amigos são paulinos. O Botafogo joga hoje o melhor futebol do Brasil com folga, tá? Com folga. E no tapetinho, acho que não vai dar pro São Paulo não. Aqui eu gosto de um gol do Botafogo, tá pagando 1,25. Eu gosto do Botafogo em empate anula também. São Paulo também vai jogar de forma inteligente, né? São Paulo não vai se expor tanto, embora tenha qualidade para sair pro jogo. A tendência é que o Botafogo tome conta das ações ofensivas. São Paulo tenta explorar ali um contra-ataque, alguma coisa. Pode ser que o nervosismo atrapalhe o Botafogo também. Se eu não me engano, o Botafogo nunca chegou numas quartas de Libertadores. Mas, pelo que o Fogão tá jogando, é difícil. Caraca, é difícil o Botafogo perder. Pode perder a volta, mas aí não perde não. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí de quarta-feira. Seja um dia aí muito bom pra gente, tá bom? Que seja uma primeira rodada de Champions muito legal. E principalmente que a gente consiga aprender um pouquinho sobre os times que vão jogar. Entender mais ou menos a questão do nível de enfrentamento que eu falei com vocês. Time que é bom pra canto, seja bom pra ver agora. Principalmente times que você não conhece muito. E é isso. Todo dia é um aprendizado diferente pra gente estar tentando ir cada vez melhor. Não esqueça, o Insta novo, Cris Chips. Marcha, tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo PSG para vencer o Girona e para fechar Manchester City empate anula contra a Inter de Milão. Essa é a nossa duplinha do total de 1,67 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, bora pra cima.